podcast Ciências em Historinhas, do projeto Com Química das Crianças da UniOeste. Eu sou a Camila Rodrigues e hoje eu vou contar para vocês a história do livro Aventura da Imagem, escrito por Lia Zatz e Diana Zatz Mussi. Episódio 3. As imagens e a realidade. Quando a fotografia ainda não existia, boa parte da renda dos artistas vinha das encomendas que recebiam de clientes ricos e de nobres, e as obras que criavam traziam a marca, além da cultura e dos valores da época, das exigências ou expectativas desses clientes. Não é por acaso, portanto, que em seus retratos eles aparecem com expressões altivas e sérias, com atitudes de donos do mundo, como vimos no retrato do rei Charles I e como se vê neste retrato do rei Luís XV da França, feito pelo artista Louis Van Loo. O desenvolvimento dos conhecimentos técnicos que permitiu desenhar imagens que enganam o nosso olhar, criando a ilusão de uma cena real, foi fundamental para essa tarefa dos artistas. Além de retratar ricos e nobres, alguns artistas também eram contratados para documentar a vida e os costumes de determinadas regiões. É o caso do pintor francês Debré e do pintor alemão Ruhendas, que viajaram pelo Brasil no século XIX com essa missão. Eles agiram como verdadeiros repórteres, registrando e mostrando as paisagens, os tipos humanos e, principalmente, o terrível cotidiano da escravidão. Para desenhar imagens parecidas com a que enxergamos na realidade, precisamos usar uma técnica conhecida como perspectiva. No Antigo Egito, quando os artistas ainda não conheciam essa técnica, não sabiam como representar pessoas e animais de frente, lado a lado, nem em distâncias diferentes, mais ao fundo ou mais à frente. Veja como, nessa pintura egípcia de uma tumba, todos estão de perfil e lado a lado, como numa fila. Já este desenho, de um manual que ensina a usar a técnica da perspectiva, consegue representar uma cena como a veríamos na realidade, quer dizer, o que está mais longe parece menor e o que está mais perto parece maior. Por isso, as figuras humanas do desenho, que aparentam ter mais ou menos o mesmo tamanho, foram desenhadas em tamanhos bem diferentes. Observe este quadro do artista holandês Johannes Vermeer. Veja como ele pintou as cores, a iluminação, os reflexos, as transparências, as texturas, as dobras de tecidos. Parece até uma fotografia, não é mesmo? Para criar estes efeitos, ele dominava não apenas a técnica da perspectiva, mas também o uso de materiais como a tinta a óleo. As obras deste e de outros artistas eram tão perfeitas que alguns estudiosos acham até que eles podem ter usado uma câmara escura para realizar o seu trabalho. A câmara escura foi o primeiro passo para a invenção da fotografia, mas como fazer para fixar a imagem numa superfície, como uma chapa de metal ou um papel? Isso foi possível depois de algum tempo, usando produtos químicos. A evolução dessas experiências deu origem ao primeiro aparelho fotográfico, o daguerreótipo. Esse aparelho era difícil de usar e também não permitia a reprodução de cópias. Por isso, houve ainda diversas experiências e invenções até que a fotografia se popularizasse e as pessoas pudessem ter sua própria câmera fotográfica e a possibilidade de multiplicar as cópias. Com a descoberta da fotografia, ninguém mais precisava contratar um pintor para fazer seu retrato. Uma máquina fazia isso melhor, mais rápido e saía mais barato. Alguns artistas ficaram desesperados, achando que a pintura tinha acabado
e o seu ganha-pão também. Mas, em vez disso, o que aconteceu foi que a pintura começou a mudar totalmente, sem ter mais tantas regras a seguir para reproduzir a realidade o mais fielmente possível e também agradar aos clientes. Os pintores começaram a experimentar outras maneiras de produzir imagens. Olhe este quadro do artista francês Claude Monet. Ele não se preocupou em reproduzir fielmente a cena. Dá para ver que usou pinceladas rápidas para criar e mostrar sensações e impressões, a luz do dia nascendo, o movimento, as diversas cores da natureza. Neste outro quadro, do artista holandês Vincent van Gogh, vemos mais movimento ainda, cores fortes, astros luminosos. Você não acha que é até possível perceber e sentir a expressão das emoções do artista diante da beleza da noite? Os artistas foram cada vez mais experimentando e se libertando de regras e da necessidade de ser fiel à representação figurativa da realidade. Veja este quadro do artista brasileiro Hélio Oiticica. Será que essas formas geométricas significam alguma coisa? Um labirinto, paredes, ou quem sabe não significam e nem querem significar nada? Para a arte, a invenção da fotografia trouxe ainda outra mudança muito importante. Antes, se alguém quisesse conhecer a famosa pintura Mona Lisa, tinha de viajar até onde ela está, no museu em Paris. Nada mal viajar até lá, mas se não for possível, que bom conhecer a obra por meio da sua fotografia, como aliás todas as obras de artes apresentadas aqui. Agora, imagine tudo que a fotografia permitiu conhecer, além de obras de arte, povos, animais, paisagens de diversos países. Esta foto, por exemplo, foi tirada logo depois que a aldeia onde moravam essas crianças, no Vietnã, foi bombardeada pelos Estados Unidos, durante a guerra que opôs os dois países no século passado. É uma imagem tão marcante, tão dramática, que chocou o mundo e ajudou a mobilizar a juventude dos Estados Unidos a lutar pela paz. Nesse caso, a fotografia conscientizou as pessoas da realidade. Além de documentar os grandes momentos da história, a fotografia também permitiu registrar a história das famílias, nascimentos, casamentos, festas, brincadeiras. Quem é que não gosta de mergulhar nas caixas e nos álbuns de fotografias de sua casa e se divertir com as fotos de quando era bebê? Não é incrível ver fotos de nossos antepassados? Saber que aquelas pessoas existiram, foram crianças, jovens, adultos? Veja a sequência de fotos, mostrando uma bebê que se torna mãe, avó e bisavó. Essa foi a história de hoje. Esperamos vocês na próxima historinha para a continuação, episódio 4. E não esqueçam de curtir e compartilhar com os seus amiguinhos. Tchau, tchau!